Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso IL Flash de hoje começa com o texto do nosso querido amigo, conselheiro superior do Instituto Liberal, professor Ricardo Vélez Rodrigues. Liberdade e liberalismo no pensamento mexicano. É muito interessante quando a gente faz uma análise da presença das ideias liberais nos diversos países, a gente consegue conhecer um pouco mais da realidade do liberalismo historicamente, enquanto movimento, enquanto tradição de pensamento nas diversas localidades do nosso planeta. E o professor Vélez faz aqui um verdadeiro raio-x, um diagnóstico da trajetória liberal no México, em que ele conclui refletindo sobre qual seria a diferença fundamental dos liberais mexicanos em face dos brasileiros. Na opinião dele, como ele conclui o artigo dizendo, uma seria a principal diferença que ele encontraria entre a maior parte das apreciações do liberalismo no México e a maior parte das apreciações liberais no Brasil. Seria o fato de que os liberais brasileiros se projetam mais em face da construção das instituições que garantiriam o exercício da liberdade e da democracia. Os mexicanos, por sua vez, ficam mais no terreno da descrição de ideais de luta, de crítica histórica e ideológica às vertentes autoritárias, mas sem dar igual peso à tarefa de pensar os mecanismos jurídicos e institucionais que garantirão a conquista da liberdade e a plena democracia no dia a dia da nação. A maior exceção na concepção de Vélez é Gabriel Zaide, que pensa corajosamente a economia em termos práticos, do ângulo do que poderia ser feito à luz dos ideais liberais, formulando políticas públicas condizentes com a defesa da liberdade da pessoa e dos seus interesses. Essa tarefa, que o professor Vélez identifica como a presença na tradição liberal brasileira da vertente doutrinária francesa, né, que aflorou na França do século XIX com François Guizot e também teve um desdobramento com Alexis de Tocqueville, repete-se no cenário brasileiro do século XX no pensamento de um jurista do peso de Miguel Reale, por exemplo, ou de um pensador das ideias políticas e das instituições democráticas como Antônio Paim. Esta vertente do pensamento brasileiro se reforça atualmente em face da agressividade das políticas patrimonialistas inspiradas pelo populismo lulopetista. Certamente é uma manifestação de criatividade que anima até outras vertentes do pensamento político, como a social-democracia, na obra de autores como Simon Schwarzman, Fernando Henrique Cardoso, Bolívar Lamounier, etc. Então ele vê uma certa vantagem nesse aspecto dos liberais brasileiros, do ponto de vista intelectual, em comparação com os liberais mexicanos, mas expõe ali a diversidade e a riqueza da tradição liberal do México, com todos os problemas e desafios que a gente sabe que o México também sempre enfrentou. Por falar em grandes pensadores liberais, nós temos do João Luiz Mauad A Sabedoria de Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, nascido em setembro de 1881 e falecido em outubro de 1973, foi, a gente sabe, um grande economista liberal austríaco que fez uma verdadeira virada, um ponto de ruptura dentro da famosa Escola Austríaca de Economia, que é uma das escolas mais liberais do ponto de vista do pensamento econômico, e ele estabeleceu dentro da escola austríaca um verdadeiro ramo próprio, o ramo misesiano, que se fundamenta na ideia da praxeologia, a ciência da ação humana, que seria o estudo do comportamento humano subjacente a toda a elaboração da economia, partindo do princípio de nós temos que sair, a ação humana buscar a saída de um estado menos satisfatório para alcançar um estado mais satisfatório. Voltaremos a Mises mais adiante, mas primeiro vamos voltar ao professor Vélez, que escreveu o texto sobre os liberais mexicanos, e agora nós temos uma análise de uma obra dele, ele que foi o tema do Núcleo de Formação Liberal de setembro. Nós debatemos a vida e obra do professor Ricardo Vélez Rodrigues, e é o assunto também deste artigo do Rogério Torres, ele que é diretor de eventos e cursos do Instituto Liberal da Alta Noroeste, o ILAN, né, escreve Da Esquerda para a Direita, a história de Ricardo Vélez Rodrigues dentro da luta ideológica do nosso tempo. Da esquerda para a direita é
o livro de memórias do professor Ricardo Vélez, em que ele resume a sua vida e a sua trajetória intelectual. Nós tivemos o prazer de escrever um textinho para esse livro, para a orelha, contra a capa, agora me foge a memória exatamente, mas tem uma contribuição nossa registrada lá, e também consta uma referência à minha pessoa no livro, quando ele aborda o pensamento liberal conservador brasileiro, com o qual ele travou contato e no qual ele teve atuação incomensurável. O professor Vélez, que não é nascido no Brasil, mas se tornou naturalizado, e poucos refletiram tanto sobre o pensamento brasileiro quanto o nosso querido amigo e conselheiro superior, professor Ricardo Vélez Rodrigues. Então nós temos aí um texto sobre ele, sobre esse livro de memórias, escrito pelo Rogério Torres, e vamos para outro grande pensador, desta vez estrangeiro, que também está ainda entre nós neste mundo. Um texto também do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Thomas Sowell. Assim como o do Mises, que é uma seleção de frases, aqui também é uma seleção de citações acompanhadas de uma pequena biografia do Thomas Sowell, que é um grande pensador vinculado às ideias da escola de Chicago, mas também um grande admirador de Hayek, né? Sowell, que analisa muito o problema do identitarismo, das ações afirmativas, questionando a lógica que muitas vezes se desenvolve por detrás da justificativa dessa política pública, né? E na sequência, mais um Sabedoria também do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Margaret Thatcher. Margaret Hilda Thatcher, a baronesa Thatcher de Kesteven, foi uma das políticas mais influentes do seu tempo. Nascida no Reino Unido em 13 de outubro de 1925, falecida em 8 de abril de 2013, Margaret Thatcher foi uma grande líder do Partido Conservador, foi primeira-ministra do Reino Unido, a primeira mulher a assumir esse cargo, e é conhecida pelas suas políticas de privatização e de confronto corajoso, intrépido, impossível de deter, com os líderes dos sindicatos barulhentos que tentavam manter o Reino Unido no atraso e, para usar uma expressão popular no nosso país, a sofrência econômica em que o país se encontrava até os seus mandatos. Então, uma homenagem a Margaret Thatcher. E voltamos. Thatcher foi influenciada pela obra do austríaco Friedrich Hayek, um discípulo de Mises, e com isso voltamos a Mises, com um texto de minha autoria, homenagem a Ludwig von Mises, 1881 a 1973. Esse texto, na verdade, a maior parte dele é uma citação do meu livro, né, da minha resenha sobre ação humana, publicada no meu livro Guia Bibliográfico da Nova Direita, onde eu abordo essa obra de Mises, e também o seu livro As 6 Lições, né, conjuntamente estão lá resenhados, analisados criticamente nesse meu livro Guia Bibliográfico da Nova Direita, na sua edição atual pela LVM Editora, né? E na liderança do IL Flash de hoje, nós temos um texto de minha autoria, que foi publicado originalmente na revista Oeste. Democracia somente quando convém aos democratas. Esse artigo foi motivado pela minha percepção de um comentário da jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, dizendo que Alexandre de Moraes estava ganhando tempo para garantir as eleições ao manter o banimento do X, do Twitter. Mesmo com o X atendendo a várias reivindicações dele, ele mantinha o banimento da rede social do Brasil. Por quê? Né? Segundo o Cantanhede, para ganhar tempo, para que as eleições fossem garantidas. O que significa garantir as eleições? Parece-me que significa garantir que correntes de opinião que não agradam ao Alexandre de Moraes não tivessem esse espaço para se expressarem e com isso influenciarem o resultado. Ou seja, ele está querendo tutelar a sociedade brasileira. E isso é muito estranho, né, se você imagina que está sendo feito em defesa da democracia, porque nada poderia ser mais antidemocrático. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem não estaremos de volta dessa vez, porque teremos uma série de compromissos em Belo Horizonte, motivados pela intenção que nós temos de desenvolver alguns projetos especiais para o Instituto Liberal. Então, preparando surpresa boa para você que nos assiste, nós não teremos o Flash semana que vem, mas voltaremos na outra com uma edição especial, cobrindo esse período,
Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.